Hoje no Cartório Contemporâneo, a Central Eletrônica de RTDPJ. Um pouco de história. Como se deu a privatização dos cartórios na Bahia. O Dr. Rainey Marinho, presidente da IRTDPJ Brasil, Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, titular do segundo ofício de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Maceió, Alagoas, e presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Alagoas, a ANOREG Alagoas, nos explicou um pouco sobre a Central Eletrônica de RTDPJ. Veja. Dr. Rainey, hoje é um programa especial sobre cartórios digitais. Qual que é a sua central e o que ela abrange? Duda, a central dos cartórios de títulos e documentos do Brasil e pessoa jurídica é a central do IRTDPJ Brasil. É uma central que vou pegar até a minha cola aqui, eu peguei minha cola aqui, são 106.132 usuários, pessoas jurídicas e pessoas físicas que utilizam a central nesse momento. São 2.710 cartórios, 80% de cobertura dos cartórios no país inteiro. É uma central assim, extremamente poderosa, amigável e pronta a servir de elo de ligação entre a população e os cartórios. É a www.rtdpjbrasil.org.br. É uma central extremamente amigável, não demanda grande cadastro, né? Você vai entrar na central lá, você vai criar o seu cadastro, vai fazer o seu login e depois de fazer o seu login, você vai encaminhar de forma bem tranquila, bem didática, bem simples, os seus documentos para os cartórios de títulos e documentos do Brasil. Quais os documentos a pessoa precisa ter em mãos para poder realizar esse cadastro? Quase nenhum. Apenas o documento que você vai encaminhar para registro no cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica. Na realidade, é um cadastro amigável, você faz o cadastro, você vai encaminhar aquele documento num formato PDF-A, que vai direto para o cartório do domicílio, da parte, para que ele possa fazer o registro e o orçamento de como vai ser feito e cobrado o emolumento relativo a esse registro. Então, a central é extremamente simples, extremamente didática, a população pode entra lá, confere com a gente, e você vai ver que será muito mais simples você encaminhar para registro um documento que você ir no próprio cartório, fisicamente. E quais serviços essa central abrange? O RTD faz quase tudo, né? Mas eles não podem fazer aquilo que não pertence à sua atribuição. Mas o RTD registra o contrato de todo tipo de qualidade. Notificações, atas de condomínio, contratos de locação, contratos de serviços bancários, um tamanho de um número sem fim de documentos que podem ter acesso ao RTDPJ. E também, claro, não podia deixar de falar dos cartórios de pessoas jurídicas que também estão integrados na central e podem receber também seus documentos estatutários, suas fundações, tudo pela central de forma eletrônica. A central ela está extremamente fluida, amigável, tem uma esteira de trabalho fantástica, eu tenho certeza absoluta que quando a população entrar lá vai ver que é muito simples. E, Dr. Rainey, a pessoa que utiliza a central, ela realiza tudo ali ou utiliza alguma plataforma externa, como e-mail ou telefone celular, alguma outra maneira? Isso é o bom da central. Quando você se cadastrar na Central Brasil, você entrar lá e cadastrar e caminhar seu documento, você vai ter uma área segura sua, somente sua. Onde toda a sua comunicação com o cartório vai se dar sob a ótica da sua área segura lá. Então, quando você encaminhar o documento, você vai digitalizar o seu documento. Se ele for nato físico, você vai digitalizar o documento. Se ele for eletrônico, você já vai encaminhar eletronicamente ele através do PDF. E ele vai estar lá na tua área segura, onde o cartório vai interagir com você diretamente. Então, não tem nenhum problema, você não precisa comunicar-se por e-mail, nada disso. A Central Brasil está lá com tua área segura, tendo comunicação direta com você o tempo todo. Então, é muito simples, é muito tranquilo, vai fazer seu cadastro e vai encaminhar o documento e esperar a resposta do cartório. Só isso. Para aquelas pessoas que têm mais medos em enviar algum documento pessoal, um documento confidencial para uma rede de internet, quais as seguranças e quais as garantias que essa plataforma garante a esse usuário?
A garantia é que só existe uma central Brasil nacional. Né? Existem diversos outros segmentos que têm centrais estaduais, mas a nossa Central Brasil é uma central fantástica, grande. Tem algumas centrais amigáveis que estão interagindo conosco, como a Central de Minas Gerais, que é muito boa, uma central maravilhosa que interage conosco, mas a Central Brasil ela foi criada através de um provimento 48 do CNJ, ela está lá, a obrigação de encaminhar eletronicamente os documentos e nela estão agregados quase todos os cartórios de pessoa jurídica e títulos dos documentos do país. Então eu quero deixar a população bem tranquila em relação a isso. O documento pode ser encaminhado, você vai interagir diretamente com o cartório vai entrar na tua área segura. O seu documento, se você não tiver assinatura, a nossa central tem a possibilidade de você assinar eletronicamente na central o teu documento. Existem hoje diversos tipos de assinaturas diferentes, simples, avançada, qualificada, e a central ela está pronta para receber os documentos que você vai encaminhar. É muito importante que você sempre esteja acessando a tua área para receber o orçamento ou notas devolutivas. O que é uma nota devolutiva? Quando você leva um documento a registro, esse documento pode estar faltando algum documento, alguma complementação do documento, alguma complementação de informação. Então os cartórios vão interagir com você e vão colocar lá na central essa nota devolutiva dizendo por que não fez o registro e o que você deve fazer para solucionar o problema que vai ter que ser feito, ter que ser solucionado para que o cartório faça o registro devidamente. Então a central tem todo esse ambiente amigável, Duda. E é muito importante dizer o seguinte, você não precisa mandar documento seu, particular, carteira de identidade para se cadastrar na central. É apenas um formulário, você vai se cadastrar, você vai entrar, você vai logar login e senha com muita tranquilidade e lá você vai encaminhar e a central vai encaminhar para o domicílio onde deve ser feito, do cartório onde deve ser feito e produzido o registro. E você vai interagir diretamente com o cartório. Isso é uma plataforma fantástica, percebam, são mais de 2.700 cartórios envolvidos em atender melhor a população, atender melhor você. Nós estamos prontos para isso, e eu acredito que no futuro, quem sabe no futuro muito mais próximo, a gente possa até interagir com a central através de aplicativos, isso aqui é fantástico. A gente tem que evoluir. O crescimento de uma central, o desenvolvimento de um trabalho eletrônico de uma central, não é um desenvolvimento que é parado. Eu fiz a central e acabou. Não. O desenvolvimento tecnológico exige que você, o tempo todo, esteja investindo e reinvestindo em tecnologias e novos poderes de informação. E é isso que a gente faz, a gente usa a central para isso. E o mais importante de tudo, você que é a população, você que é a sociedade, você não paga nada por isso, por usar a central. Você apenas vai pagar o emolumento destinado ao cartório. Você não tem nenhuma cobrança em relação a isso. Então, a central é inteiramente gratuita para você, população. Imagine só, não sair de casa, não gastar gasolina, não pegar ônibus e ainda encaminhar o seu documento com segurança, eletronicamente, sem pagar nada mais por isso. Então, estamos esperando que você encaminhe o documento para a gente e que a gente faça o melhor trabalho possível. Muito obrigado, Dr. Rainey. Mais uma vez, um prazer imenso em tê-lo aqui conosco e espero que o senhor possa voltar mais vezes aqui também. Eu é que agradeço a vocês, ao Duda, a equipe da CNR, a equipe da Noeg, a equipe do IRTDPJ Brasil, principalmente os colaboradores, não posso deixar de citar a Jaqueline, a Andréia, a Fernanda Castro, todos os colaboradores que fazem aqui em Brasília um trabalho fantástico de suporte a todos nós que dedicamos o nosso tempo, a nossa vida a defender os notários registradores do Brasil. A todos vocês um grande abraço e até uma outra oportunidade. Eliana Calmon foi a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça, STJ, entre 1999 a 2013. Foi Corregedora-Geral de Justiça e Diretora-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Ministro Sálvio de Figueiredo, ENFAM. E foi muito importante na privatização dos cartórios na Bahia. Ela vai nos contar um pouco dessa história. Olá, doutora Eliana, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com a senhora? Tudo muito bem, Duda Meirelles. É um grande prazer estar falando com você e para os nossos telespectadores e ouvintes da TV Justiça, para rememorar aspectos tão interessantes da vida do judiciário. Doutora Eliana,
A senhora atuou como Corregedora Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça e junto do Dr. Rogério Bacelar, presidente da CNR e então presidente da Anoreg Brasil, foram de suma importância para a privatização dos cartórios na Bahia, que era o único estado brasileiro a ter cartórios extrajudiciais vinculados ao poder público. Como foi a sua trajetória nesse período? E quais eram as principais dificuldades da implantação do sistema privado nos cartórios brasileiros? Bem, quando eu assumi como corregedora, eu entendia do assunto apenas pelas notícias de jornais. E sabia que no estado da Bahia, que é até o meu estado de nascimento, os cartórios não foram privatizados porque uma lei estadual estabeleceu, quando veio a Constituição de 88, que os cartórios continuariam subordinados ao Poder Judiciário, todos oficiais, todos oficializados. E desta forma, eu comecei, como corregedora, a ter informações, a ter denúncias de que no estado da Bahia o serviço cartorário era da pior qualidade. E, inclusive, até alguns presidentes de associações chegavam à procuradoria insatisfeitos, mostravam, inclusive, jornais dizendo de como os jurisdicionados estavam sofrendo nas filas dos cartórios. E eu, então, comecei a questionar com o presidente e com o corregedor do Tribunal de Justiça da Bahia aquelas denúncias que eu estava recebendo. E eles sempre me diziam que existia muito exagero, que, na realidade, os cartórios estavam sem uma infraestrutura adequada, porque já se falava em privatização e eles não estavam querendo investir mais recursos nestes cartórios, mas que também não era assim que o serviço estava sendo prestado, etc. De forma que as denúncias continuaram e foi quando eu me aproximei do presidente da Anoreg, que era o doutor Rogério Bacelar, e comecei a conversar com ele e a questionar o que se passava na Bahia. E ele me colocou a par do que estava acontecendo, que efetivamente o serviço de cartório estava muito ruim na Bahia, os cartórios todos oficializados, porque faltavam funcionários, faltava material para os cartórios, e estava realmente havia uma grande reclamação por parte da população do estado da Bahia. E, a partir daí, eu comecei a ser mais severa, exigindo uma resposta do Poder Judiciário. E aí eu comecei a fazer o seguinte: eu fiz inspeções nos cartórios da Bahia e as comissões que saíam da corregedoria começaram a fazer uma investigação silenciosa. Então, eu mandava equipes que iam até o interior da Bahia, como, por exemplo, uma equipe chegou na cidade de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do interior baiano. É uma cidade de grande movimento, uma cidade muito populosa. E a minha equipe foi comandada por um funcionário da Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, que estava comigo, era funcionário da Corregedoria, meu assessor, Eric Casimiro, e eles foram de madrugada para a fila de um dos tabelionatos. E na fila eles encontraram pessoas muito humildes que diziam o seguinte: nós estamos na fila aqui desde meia-noite, e isso já era quase 6 horas da manhã. E nós não conseguimos, nós estamos tentando conseguir uma senha para poder fazer o trabalho que precisava ser feito. Uma pessoa que estava na fila, eles me relataram depois, relatório oficial e tal, eles relataram que uma pessoa na fila estava há 3 dias querendo
um atestado de óbito, porque queria enterrar o filho que tinha falecido. E não, até agora não tinha conseguido. São relatos muito assim tocantes de pessoas muito humildes e que não sabiam o que resolver. De forma que eu já estava convencida de que efetivamente estava acontecendo isso, embora as autoridades do Tribunal de Justiça da Bahia me dissessem que não era bem assim, que havia muito exagero, etc. E eu, então, fui ao estado da Bahia, fui à cidade de Salvador, e na cidade de Salvador eu acordei bem cedo e fui pessoalmente a um dos tabelionatos. Até um tabelionato em um bairro muito bom, que é o bairro da Barra, que é de classe média alta, e eu fui neste tabelionato. Fiquei na fila, chovia muito, eu estava até com uma sombrinha, e eu fiquei na fila esperando abrir. Quando abriu, eu consegui uma senha e fiquei na fila. O número de senhas, 20 senhas para fazer registro de pedir escritura, né? Aí eu fiquei na fila e peguei uma senha e esperei. Daqui a pouco começou a aparecer as pessoas dizendo: não tem mais senha, não tem mais senha. Eu, inclusive, peguei uma senha minha e dei a uma pessoa que chegava. Eu disse: fique aqui com a sua senha. E eu fui para o outro lado do cartório, onde eram lavradas as escrituras, eram lavradas as procurações. E quando eu cheguei, que perguntei: eu preciso de uma senha que eu quero lavrar uma procuração por um instrumento público. Eles me disseram o seguinte: não tem mais senha, acabou a senha, agora só amanhã. Eu disse: quantas senhas foram distribuídas? 10 senhas, porque a outra funcionária está de férias. E eu, então, disse assim: então eu quero falar com o seu chefe, eu quero falar com ele. Aí ele disse: a senhora quer falar o quê? Eu quero falar do péssimo serviço que está sendo prestado aqui. A funcionária disse assim: então a senhora vai lá no Fórum Rui Barbosa e fale com a presidente do tribunal e com o corregedor. Eu, então, me dirigi a uma outra funcionária, me identifiquei como corregedora nacional e disse: olha, eu quero falar com a chefe do cartório. Ela não tinha chegado ainda, eu a aguardei, e quando ela chegou, eu disse a ela: o que é que está se passando neste cartório? Foi quando, então, ela me disse o que é que acontecia. Disse: olha, nós não temos aqui a mínima condição, estamos aqui, assim, trabalhando no que pudemos. Chovia muito, o cartório estava todo cheio de bacias que aparavam a água que caía do teto, que era uma casa velha. É uma coisa que só vendo para se acreditar como era possível uma coisa daquela. De forma que eu saí dali, do cartório, eu conversei com ela, ela me descreveu tudo, eu pedi alguns documentos para os senhores terem noção. Num cartório de um tabelionato, os documentos que eu pedi, ela fez momentinho, ministra, momentinho. Abriu a bolsa, tirou um dinheiro, pediu um funcionário: vá ali para tirar cópia desses documentos. Não tinha uma copiadora dentro do cartório. Foi fora que eles foram tirar cópia para me dar. Eu, então, saí dali e imediatamente eu peguei um táxi, que eu não estava de carro oficial, nada. Eu estava anonimamente. Mas eu peguei um táxi e fui ao tribunal. E aí eu disse: eu vim aqui falar com vocês, que agora eu sei o que se passa nos cartórios da Bahia. Não é o jornal que me contou, nem ninguém me contou. Eu já sei o que é que acontece. De forma que eu, quando voltei a Brasília, eu chamei o doutor Bacelar para ter uma conversa com ele. E dizer: doutor Bacelar, se passou isso, e eu gostaria de saber como é que nós podemos minorar esta situação, porque não é possível uma coisa desta. E foi quando ele me disse: doutora Eliana, só uma lei
para a privatização, porque realmente o tribunal não tem interesse de investir nos cartórios. E foi assim que eu me aproximei do Dr. Bacelar e para juntos nós começarmos esta política para a privatização dos cartórios. Doutora Eliana, qual foi o impacto na atividade notarial e de registro com as privatizações? Hoje em dia, na sua opinião, melhorou o atendimento dos cartórios e facilitou a vida da população? Olha, quando eu vou a um cartório, porque eu tenho imóvel na Bahia, eu tenho família na Bahia, e de vez em quando eu preciso aí um cartório para resolver alguma pendência da minha vida como cidadã brasileira, eu fico impressionada de ver o que aconteceu com os cartórios baianos, porque hoje eles estão em prédios confortáveis, organizados, um atendimento muito bom, com ar-condicionado e muita atenção por parte dos funcionários. Hoje os cartórios estão funcionando, né? E funcionando como deve ser uma repartição pública. O impacto foi muito grande. E isso que eu estou dizendo é o que todos também falam. É lógico que pode melhorar ainda. Existem alguns cartórios que são muito complicados da registradora, mas isto é exceção, porque a regra é de que a sociedade brasileira baiana hoje está plenamente satisfeita com a atividade cartorária. A união de esforços constatadas na privatização dos serviços notariais e registrais da Bahia também se estendeu para outros setores envolvendo o CNJ e entidades representativas de notários e registradores. Nessa época, a senhora era ministra do Superior Tribunal de Justiça. Qual a importância desse diálogo entre o Poder Judiciário e os cartórios? Olha, total, né? Porque quando eu cheguei à corregedoria, as coisas não andavam bem. E havia uma certa disputa, inclusive em relação às arrecadações, porque toda a arrecadação dos cartórios ficava com o Poder Judiciário. E havia uma certa insatisfação por parte do pessoal do próprio cartório, né? Que ganhava muito pouco e tal, se comparado com os outros cartórios que já eram oficializados. Então, essa aproximação do judiciário com a Anoreg, que começou não comigo, mas eu já encontrei esta aproximação com o Poder Judiciário paulista, eu dei continuidade. E o doutor Rogério Bacelar, ele foi um companheirão, porque tudo que eu precisava em matéria de cartório, eu recorria a ele. Nós tínhamos um diálogo muito bom e sempre que eu pedia auxílio, eu sempre encontrava este auxílio. E isso perdurou. Como, por exemplo, eu encontrei uma situação nos cartórios do estado do Piauí de fazer pena. Os livros, né, os livros de registros imobiliários, por exemplo, em um determinado cartório do interior do Piauí, eles ficavam pelo chão. Era uma coisa horrorosa. Um dos livros, o livro de registro de imóveis, num dos municípios, era chamado de dengoso. Por que o dengoso? Porque tinha de ser folheado com um cuidado absoluto, porque ele já estava largando todos os pedaços das folhas. E, através do doutor Bacelar, eu fiz um programa dentro da corregedoria que foi Adote um Cartório. Um cartório de São Paulo, com alto rendimento, adotava um cartório que não tinha situação boa para, desta forma, fornecer material, fornecer orientação
para, desta forma, os cartórios se desenvolverem. Então, este programa Adote um Cartório foi feito em razão desta aproximação que nós tivemos, ou seja, Corregedoria, Poder Judiciário e a Noreg e o Conselho Nacional de Registradores, todos ali unidos em função justamente da efetivação dos cartórios. Sobre questões envolvendo a organização de identidade e vínculo matrimonial, mais uma vez a aproximação do CNJ e da classe notarial e registral resultou em reflexos positivos para a sociedade. O programa Pai Presente foi uma destas iniciativas. A senhora poderia comentar um pouco sobre esses programas? Olha, o programa Pai Presente foi um dos programas que me deu mais satisfação. Este programa foi da iniciativa de um juiz paulista, o doutor Ricardo Quimentes, que me propôs e eu imediatamente aceitei, e foi um sucesso total. Este programa foi abraçado com um grande empenho pelo Poder Judiciário, pelas corregedorias dos tribunais de justiça. Nós notamos e verificamos que existia um grande número de alunos matriculados em escolas, não somente escolas públicas, mas nas escolas particulares também, cujo registro de nascimento não constava o nome do pai, só constava o nome da mãe. E isso, as professoras mesmo começaram a relatar que isso era muito difícil para a criança entender como é que se nasce de pai e mãe e, na realidade, não se tem o pai no registro de nascimento. E, a partir daí, o programa objetivou o seguinte: a identificação dessas crianças e, com a identificação das crianças, o chamamento das mães que estavam inseridas na certidão, para que as mães comparecessem a juízo, e aí era feito através de um juiz incumbido deste programa, que conversava com estas mães para saber se ela poderia declinar o nome do pai. Muitas vezes o pai era casado, outras vezes era solteiro quando a criança nasceu, mas já estava casado. Mas se fez esta abordagem dos pais através de um certo sigilo, com o devido cuidado, para não devassar esta vida que poderia ocasionar alguns problemas matrimoniais. E o sucesso foi total, porque os pais compareceram maciçamente para resolver a situação, dando o nome ao filho, ou às vezes dizendo o seguinte: eu não me recuso, mas eu não tenho segurança se este filho realmente é meu. E imediatamente a justiça providenciava, porque tinha uma verba própria, para fazer o exame de DNA. E desta forma, e eles diziam mesmo: se comprovado que é meu filho, eu não tenho problema, eu imediatamente coloco meu nome no registro. E isto foi um sucesso muito grande. Aqueles pais que não queriam, e eram bem poucos, que não queriam aceitar a paternidade declinada pela mãe, mesmo com o exame de DNA, então nós encaminhávamos, eu quero dizer, a equipe dentro dos tribunais de justiça designados, encaminhava para entrar com uma ação de investigação de paternidade. E assim nós resolvemos, eu não posso dizer em termos percentuais, mas eu posso dizer que aproximadamente nós resolvemos o problema de mais de 80% das crianças que apresentavam certidões sem o nome do pai. É o seguinte:
no Brasil existe um grande número de pessoas que não têm certidão de nascimento. Estas pessoas não contam para nada. Elas não contam para o IBGE, estas pessoas não contam para efeitos de epidemia, não contam para efeito de óbito, porque elas não existem, porque as pessoas só passam a existir quando têm certidão de nascimento. E é muito grande o número não posso nem dizer de cidadãos brasileiros, mas pessoas nascidas no Brasil e que não têm certidão de nascimento. Doutora Liana, a senhora também foi a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça em 1999 e participou de várias decisões importantes. Como foi ser protagonista nesse processo do judiciário? Olha, foi um momento histórico, um momento muito importante para a mulher, para a sociedade brasileira. Houve uma aceitação muito grande, porque a minha chegada, e eu quero dizer que eu cheguei não porque eu era a melhor, mas porque eu tive a coragem de me candidatar me candidatar a ministra do STJ no momento em que se dizia que não se queria mulher dentro do STJ. E eu disse, eu só posso saber se os ministros do STJ votam comigo, que a primeira triagem era os ministros do STJ elegerem uma lista tríplice, votarem uma lista tríplice para indicar para o presidente da República. E o que se dizia é que eles não votavam em mulher. E eu fui candidata e fui votada, a primeira lista, eu já entrei na lista, mas o presidente da República escolheu um homem, escolheu um ministro. E na segunda lista, depois dessa, na lista próxima, eu já saí como cabeça de lista e fui muito bem votada e consegui que o presidente da República me indicasse. E eu fui muito bem recebida no Senado Federal, onde fui sabatinada, e eu digo que também no STJ. O STJ já estava maduro para receber uma mulher. Né? Aí muita gente pergunta, você sofreu preconceito? Devo ter sofrido. Só que eu sempre disse e me portei da seguinte forma, eu tenho de seguir o meu caminho independentemente do que pensem de mim. E se alguém teve preconceito, perdeu tempo, porque eu nem olhei e não sei se teve ou não, porque eu não dei a mínima importância a isto. Eu segui o meu caminho e eu fui e fiz tudo o que eu quis fazer como ministra de um tribunal superior. Eu só não fui política, né? Eu sempre fui muito dura nas minhas ações, etc. Mas eu fui tudo o que eu quis ser, porque, inclusive, para ser corregedora é um órgão que geralmente existe eleição. Depois eu fui presidente, eu fui diretora da Escola Nacional de Magistratura, de magistrados. Enfim, tudo que era possível ser dentro do judiciário, eu tive a chance de ser, né? Embora sendo pioneira como mulher. Uma bela história, doutora Eliana. Parabéns pela trajetória. Mas muito obrigada. E eu quero dizer que esta vitória não foi só minha. Essa vitória foi minha, das mulheres brasileiras e também dos movimentos feministas, porque, antecedendo a minha chegada, os movimentos feministas muito lutaram para a chegada das mulheres nos tribunais superiores. É uma história também muito linda, porque só se descobriu isso em 1995, 1996, quando estavam preparando
o material para o Congresso de Mulheres em Beijing, na China. E descobriram, aí que as mulheres dos movimentos feministas descobriram que no judiciário não tinha ninguém em um tribunal superior, nenhuma mulher em um tribunal superior. E foi assim que elas foram em comitiva ao presidente da República e praticamente exigiram que ele assinasse uma carta de intenções para colocar mulheres nos tribunais superiores. Foi assim que eu cheguei e fui nomeada como a primeira mulher em 99, e no ano seguinte, o mesmo presidente nomeou a ministra Ellen Grace como ministra do Supremo Tribunal Federal. Doutora Eliana, como a senhora avalia a importância do trabalho promovido pelos cartórios extrajudiciais em prol da população e da desjudicialização? Olha, a experiência baiana nos mostrou como é importante a privatização, como foi importante a privatização dos cartórios extrajudiciais. Né? Por quê? Porque enquanto eles estiveram sob o comando do Poder Judiciário, eles ficaram velhos, eles ficaram desestruturados e eles ficaram, sobretudo, demorados, né? Porque o Poder Judiciário, pela grande massa de atividades que tem, ele é um poder que demora de dar soluções, demora de dar respostas. E isto também se refletia nos cartórios, os cartórios que estavam sob o comando do Poder Judiciário. De forma que, quando privatizou, imediatamente houve uma melhora extraordinária. E porque o titular do cartório tem, naturalmente, a responsabilidade de bem servir àqueles que trazem exatamente a receita para a serventia. E isto fez com que houvesse uma melhora muito grande para estes cartórios. Doutora Eliana, como a senhora avalia a iniciativa da CNR com a criação do cartório contemporâneo na TV Justiça? Olha, é importante porque, atualmente, uma das coisas mais interessantes para a atividade administrativa é a transparência. O mundo hoje está transparente. E esta transparência se deve a quê? Deve-se, inclusive, à mídia, deve-se à facilidade das comunicações. E agora, através das mídias e desses meios de comunicação, nós não escondemos mais nada de ninguém. Tudo é visto, tudo é falado e nós temos ciência de tudo. Ora, naturalmente que esta atividade cartorária precisa ter as suas formas de mostrar o serviço que presta e, ao mesmo tempo, receber as reclamações dos usuários para, desta forma, melhorar a prestação de serviço. Porque os cartórios extrajudiciais são cartórios que, na realidade, exercem uma atividade estatal, que só o Estado pode fornecer. E, desta forma, é importantíssimo que ele tenha transparência. E uma das formas de transparência é exatamente a questão de estar na mídia, nos programas, mostrando o que mostrando o que tem feito e também recebendo as críticas necessárias, porque estas também são importantes para o desenvolvimento da atividade estatal. Doutora Eliana, antes da gente encerrar,
Eu gostaria de perguntar à senhora qual o recado que a senhora deixa para os notários e registradores e também para a sociedade como um todo sobre a importância dos cartórios. Olha, todos os atos importantes da vida civil, eles passam pelos cartórios extrajudiciais. A partir do nascimento, a partir da, da morte, a partir das aquisições, a partir das negociações, a partir das relações existentes entre casais e nas negociações realizadas. De forma que todos os atos da vida civil, eles não dispensam a atividade cartorária. Só isso já demonstra a necessidade de nós termos um bom serviço a ser prestado. O que é que nós questionamos? Questionamos que os serviços, às vezes, são muito caros, são muito altos para fazer registros, etc. Mas isso tem sido contemplado com uma política legislativa que vem em favor das classes menos favorecidas, como, por exemplo, as certidões de nascimento não precisam ser pagas para as pessoas que são pessoas de baixa renda. A questão do registro das casas próprias nas comunidades, adquiridas através dos financiamentos, tem uma legislação própria que as protege. E, desta forma, as pessoas que podem mais pagam mais para terem um serviço realizado. Mas, antes de terminar, eu queria falar uma coisa que aconteceu e que precisa de um registro. Eu acho isso de importância fundamental. Vocês não colocaram para eu falar sobre isso, mas eu acho importantíssimo quando nós falamos do pai presente e nós temos... eu me lembrei do que aconteceu. Porque a mãe saía da maternidade já com o filho registrado. E, desta forma, não ia para casa para depois dizer, esperar que o pai levasse ou que o padrinho levasse. E muitos só na fase da campanha eleitoral é que conseguiam certidão de nascimento. No interior da Bahia era muito isso. Só o chefe político local é que fazia a certidão de nascimento, às vezes tudo errado, a data de nascimento errado, o nome do pai errado, para efeitos eleitorais. E este programa foi um programa fantástico. Para evitar fraude, foi estabelecido um papel que tinha a marca d'água para fazer as certidões de registro neste papel. É como se fosse o papel moeda. E este papel com a marca d'água foi feito dentro era feito na Casa da Moeda. Por quê? Porque o programa era um programa que estava sendo gestado dentro do Ministério da Justiça. Então, era um programa do Ministério da Justiça para cumprir uma determinação do presidente da República. E, então, era a Casa da Moeda que fornecia o papel que era distribuído para os cartórios, a partir daí, terem as certidões neste papel com a marca d'água. O que acontece que eu, como corregedora, fui surpreendida porque o Ministério da Justiça, os cartórios, começaram a me falar que em 2011, eles diziam o seguinte, que estavam já prestes a acabar com o estoque dos papéis que tinham para imprimir as certidões e que, a partir de dezembro, eles não podiam mais imprimir certidões. Eu fiquei apavorada, porque o programa ia por água abaixo. Chamei o pessoal do Ministério da Justiça para conversar e eles me disseram, nós estamos sem verba para fazer a aquisição na Casa da Moeda deste papel. O que é que eu fiz? Mais uma vez, eu chamei
o doutor Bacelar, conversei com ele e pedi a ajuda dele. E disse o seguinte: doutor Bacelar, o senhor poderia nos ajudar estabelecendo o seguinte: enquanto estamos nessa escassez de recursos, a Anoreg fornece o papel com a marca d'água. Ele disse: doutora Eliana, eu não posso me comprometer, eu vou falar com a diretoria e volto a conversar com a senhora. E ele voltou, me disse que estava certo e que eles forneceriam o papel, enquanto o Ministério da Justiça não tivesse recursos para comprar. Chamei a equipe do Ministério da Justiça e disse: está tudo resolvido. Eu estava numa felicidade enorme, porque um programa desta importância não podia ser paralisado. E eles ficaram muito satisfeitos, foram embora, e dias depois eles voltaram e disseram o seguinte: doutora Eliana, o programa não está sendo aceito, porque eles entendem que uma associação que é estranha ao Ministério da Justiça não pode fornecer material. Então, nós estamos neste impasse, de forma que nada feito quanto à ideia que a senhora teve. E eu, então, fiquei decepcionada. Chamei o doutor Bacelar e disse: lamentavelmente, os senhores foram ótimos parceiros, mas nós não vamos fazer a parceria. E expliquei. E então ele me disse o que é que tinha acontecido. Eles encontraram o papel, este papel de marca d'água, eles poderiam importar este papel. Se não me falha a memória, eles iam importar da Inglaterra esse papel, a um custo que era 1/3 do que era cobrado pela Casa da Moeda. E foi exatamente aí que a Casa da Moeda não aceitou que alguém com um custo tão menor pudesse fornecer esse papel. E desta forma, essa parceria não existiu, mas eu queria acentuar que isto aconteceu e houve imediatamente a aceitação de uma parceria deste vulto e desta importância por parte da Anoreg. Isso me deixou assim muito preocupada com o destino do processo. Mas depois eles terminaram se ajustando lá, levou um pouco de tempo sem conseguirem as certidões em tempo real, mas posteriormente houve vamos dizer assim, houve a aceitação do papel da Casa da Moeda. Doutora Eliana, chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no Cartório Contemporâneo. Com certeza a sua história é uma história de luta e de muita inspiração a todas aquelas meninas que estão se iniciando na carreira de notário e registral também. Volte sempre aqui no Cartório Contemporâneo e seja sempre bem-vinda. Foi um prazer muito grande estar falando para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e também para os registradores, que têm um papel importantíssimo, não somente como servidores públicos, mas também como cidadãos brasileiros. Nós precisamos, mais do que nunca, neste momento em que o Brasil está passando tantas dificuldades depois desta pandemia, que as pessoas sejam, sobretudo, cidadãos. E é exatamente o que eu peço para esta classe de servidores que tem uma responsabilidade muito grande com a vida na parte dos direitos civis das pessoas. Muito obrigada pela oportunidade.